Olá a todos e a todas. Retomando aqui, né, a nossa discussão sobre esse tema da família, vamos fazer uma retrospectiva sobre aquilo que nós já vínhamos conversando, né? Nós fizemos toda uma trajetória histórica em relação aos três grandes períodos que o Engels trabalha, né? Na família, propriedade privada e Estado, uma das suas obras, né, bastante conhecida sobre esse tema, né, sobre a família tradicional, a família moderna, a família contemporânea, o surgimento e a evolução do sentimento de família que o Felipe Ares traz, né, trabalhando a iconografia na Europa, né, trazendo desde a Idade Média como é que essa questão vai se desenvolvendo. O Engels trabalha ainda essa questão da família, do parentesco, a questão da herança, as características e surgimento da família monogâmica, né? E o Felipe Ares, ele traz ainda, né, dentro desse sentimento de família desde o século XV, o fortalecimento da autoridade paterna, como isso se desenvolve, né? Como é o papel da escola em relação à formação social também, né? Que influencia diretamente nessa temática. Depois, a família moderna, com a Revolução Industrial, a questão da separação do público e do privado, como isso se dá, né, dentro do contexto familiar, e toda a questão do território, o êxodo, né, rural para a zona urbana. E essa divisão social e sexual do trabalho analisada pelo Marx, né, que traz esse impacto nas famílias do espaço de produção e reprodução, da sociabilidade capitalista, responsabilidade da mulher que muda, né, e como isso impacta nesse contexto familiar, né? É importante nós lembrarmos que os estudos funcionalistas, né, da década de 50 enfatizaram a família nuclear. Então, quando a gente bate na tecla dessa questão da tradição marxista, então a gente muitas vezes reproduz sem mesmo ter consciência, né, de que estamos reproduzindo é, essa ideologia funcionalista, né? Essa família nuclear tem a característica do papel do homem de provedor econômico da família por meio do trabalho, e a mulher com o papel reprodutivo e de cuidado doméstico, tanto dos homens, das crianças, dos idosos, né? A mulher atribui-se essa função de cuidado. Isso é tão sério que quando a gente pensa nos rebatimentos disso na vida cotidiana, nós temos muitos exemplos disso. Então, em geral, né, como eu atendo, eu posso falar para vocês, né, em processos de guarda, nós acompanhamos muitas situações em que mesmo em situação de violência da criança ou do idoso ser submetido a algum tipo de violência, os homens não tomam iniciativa de regulamentar uma guarda e de cuidar dos próprios filhos por entender que é responsabilidade da mulher ou que a justiça estaria beneficiando as mulheres por terem obrigação, por serem mais competentes, em si, uma série de crenças, né, socialmente construídas que dão a entender que as mulheres têm esse papel mesmo de cuidar e ao homem não cabe essa função, né? E quando a gente analisa a tradição marxista, ela centrou mais seus estudos na produção industrial, nos efeitos da reprodução familiar, né, dos efeitos da produção industrial na reprodução familiar, né, com análise histórica, foco na família monogâmica, e aí já, né, mais consolidada nesse momento histórico, e na propriedade privada. Então, como nós vimos a análise do Engels, foi justamente, ele atribui à propriedade privada a redução dos grupos familiares e a saída do modelo coletivo para o modelo privado e transmissão de herança a partir
da hereditariedade paterna. Então, muito mais as relações sociais, né, a tradição marxista foca muito mais as relações sociais do que as relações intrafamiliares. Então, esse movimento, o movimento feminista, atualiza esse debate e interrelaciona a economia do cuidado com o trabalho produtivo. Então, a gente vai avançando nessas análises, nessas discussões, a partir de tudo isso, né? E lembrando que essa família nuclear burguesa, como nós dissemos, é muito mais enfatizada a partir do século XIX, né? Vem de um momento histórico das famílias ricas no Brasil, ligadas à propriedade de terra, com interesses, influência política, econômica, apoiados sempre pelo Estado, como nos lembra a Chauí, né? Dos interesses das elites, misturando o Estado com questões privadas e não necessariamente ao interesse público. Os patriarcas das famílias de posse eram os patrões, os responsáveis pela lei, os mesmos responsáveis pela política, né? Então a gente pensa a família nesse contexto da formação social brasileira, que é um continente, como diz o Vanderlei, de dominação, de dependência, de desigualdade, de hierarquia, de autoritarismo, da nossa origem indígena, da nossa origem negra, da escravidão, da nossa origem europeia, né, de toda essa influência que nós recebemos. Então, pensar de que família eu estou falando, de que contexto familiar eu estou falando, muda completamente o foco do meu trabalho com famílias, né? Então, é disso que nós vamos, se nós formos pensar os contornos da família na pós-industrialização, entender as famílias da classe que vive do trabalho, então nós vamos compreender isso, daqueles que precisam de uma creche, que precisam do serviço público de saúde, que precisam da formação para o sustento próprio de suas famílias. A gente vai olhar sobre um outro ponto de vista que não é o do patrão, que não é o da família rica, né? Enfim, muda a nossa perspectiva, se nós, dependendo do contexto em que eu analiso, né? Geralmente, cai bastante em concurso e eu considero que é uma análise bastante importante para a gente compreender um pouquinho sobre esse conceito, né, de que ponto de vista de família nós olhamos, e tem o conceito da Cláudia Fonseca, que ela trata sobre circulação de crianças e é muito comum nós encontrarmos em provas de concurso, e também eu considero bastante importante de nós analisarmos por nos ajudar a entender a família que vive do trabalho. Então, a Duarte, né, usando o Leffelter, ela dá uma definição de família, né, que é um processo de articulação de diferentes trajetórias de vida, em que se entrecruzam as relações de classe, de gênero, de etnia e de geração, né, como nós vimos no nosso primeiro vídeo, aquelas questões estruturais que eu trouxe para vocês. Observem que quando a gente vai fazer uma definição de família numa tradição marxista e analisar, sair dessa intrafamiliar e analisar a macro, analisar a totalidade, a gente precisa de categorias para fazer essa análise, né? Então, observe que o autor traz entrecruzam, né, as relações de classe, de gênero, de etnia e de geração, além do lugar de reprodução biológica e também social e afetiva. Então, é um lugar onde as relações sociais fundadas na diferença dos sexos, né, e nas relações de filiação, de aliança e coabitação. Então, tudo isso o autor define como família, né? E aí, trazendo um pouquinho essa discussão da Cláudia Fonseca, sobre a circulação de crianças, né, ela traz que a coletivização no cuidado das crianças vem caracterizar
o que ela chama de circulação de crianças, que é um conceito central no estudo das famílias brasileiras. Então, a gente já, né, já traz, depois de trazer todo aquele estudo do Engels, do Philippe Arias, francês, e de entender um pouquinho esse contexto da formação social brasileira, a gente, estudando as famílias brasileiras, a gente entende que esse conceito de circulação de criança é importante, porque se observa uma coletivização, né, no cuidado das crianças. O que se trata isso, né? Foi um estudo, esse conceito, né, denomina a transferência ou a partilha de responsabilidade de uma criança entre um adulto e outro. Né? Foi um estudo antropológico realizado pela Cláudia Fonseca, que demonstra o modelo de família nuclear moderna apenas por uma pequena parcela da população brasileira. Então, esse modelo de família nuclear moderna é pouco visto naquele modelo de homem provedor, né, e mulher reprodutora cuidadora, que cuida pessoalmente da sua casa, da sua família, sem o trabalho externo ou sem o trabalho remunerado, né, externo. Então, esse modelo é pouco visto que a maioria, né, das características, se a gente for buscar os dados do IBGE, cresce cada vez mais o número, né, de mulheres chefes de família. Então, a gente vai perceber que esse modelo nuclear moderno é vivenciado por uma pequena parcela da população. Então, não podemos pensar o universo simbólico dos pobres a partir do nosso próprio horizonte, né? Porque a família para o pobre não é a mesma para a classe média. Então, família para o pobre é definida, segundo a Cíntia Sartre, né, como aqueles em que se pode confiar, não havendo status ou poder a ser transmitido. Que vai definir a extensão da família é a rede de obrigações construídas, né? Aqueles com quem se pode contar, aqueles que retribuem o que se dá. E a Sueli Gomes Costa, né, complementa que é interessante a noção de maternidade transferida. Então, a Sueli Gomes Costa, ela traz o conceito de maternidade transferida, né? Para se referir à forma como as mulheres se atribuíram mútuas responsabilidades com a delegação das tarefas administrativas das suas casas com outras mulheres. Então, com a tia que ainda está solteira, com as avós. Então, a Cláudia Fonseca traz esse conceito de circulação de crianças muito presente no Brasil, por entender que é uma estratégia de cuidado das famílias brasileiras, com esse compartilhamento de responsabilidades dos cuidados. Né? Então, isso a gente já vai deixando claro para que nós possamos entender. E aí, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de famílias e proteção social. E aí a gente traz um pouquinho, né, sobre a LOAS, né? Essa família e proteção social, é claro que a gente tem que olhar no nível histórico, quando a gente pensa que o Brasil é marcado pela cultura do favor, do clientelismo, do patrimonialismo e da cultura senhorial, e o Estado, as famílias e a proteção social, né? Então, essa equação, proteção social igual a direitos sociais afiançados, não é exata no Brasil, e se nós formos ver, geralmente, ou tem uma análise macro, né, de forma geral, ou tem as análises mais específicas, por exemplo, na área da educação. Se nós formos olhar a história da educação no Brasil, a gente vai perceber que o Estado brasileiro sempre esteve afiançando o capital e não os trabalhadores. Então, essa proteção no Brasil sempre esteve ligada aos interesses privados, né, e os direitos sociais como objeto de disputa, de ameaça, de não efetivação. Está na lei, mas não está efetivado, de redução de recursos, de gastos, né? Então,
o que está na legislação, que é formada pelos legisladores que representam uma classe social, tem um interesse, né? É um interesse de classe. Então, por exemplo, a Lei Orgânica de Assistência Social define família como pessoas que moram na mesma casa. Então, qual é o interesse dessas pessoas que moram na mesma casa? Definir, por exemplo, as pessoas que teriam direito, que vão compor aí o núcleo familiar para receber o benefício de prestação continuada. Então, se a gente estava vendo lá o conceito da Cláudia Fonseca, por exemplo, de circulação de crianças, que é estratégia para a classe que vive do trabalho, né? É necessário essa ampliação da rede de apoio social e familiar, vem à luz dizendo que a família é apenas quem mora na mesma casa para fins de recebimento do benefício de prestação continuada, né? Então, se isso for uma questão a ser colocada a nível de concurso, então a LOAS define família como pessoas que moram na mesma casa, mas nós, enquanto profissionais, precisamos refletir a que interesse isso oprime e a que interesse isso está a favor, né? O Carvalho discute a importância da família já na esfera privada, né, com repercussão na esfera pública. Né? A política pública é a via pela qual o Estado visa proporcionar reprodução e proteção social aos seus tutelados. Né? Tanto a família quanto o Estado são instituições imprescindíveis ao funcionamento das sociedades capitalistas. E é por isso que o Estado toma essa família como objeto de intervenção, né? O Estado e a família desempenham papéis similares em seus respectivos âmbitos de atuação. Regulam, normatizam, impõem direito de propriedade, poder e deveres de proteção e assistência, né? E a gente precisa lembrar que esse Estado, como diz, o mesmo que afaga é o mesmo que dá o tapa, né? Quando a gente vai ver as características desse Estado que deveria, né, ou que proporciona esse modelo de política pública que nós temos, é moldado pelo aparato de controle, que não é um compromisso democrático, não é um compromisso redistributivo, né? Moldam o perfil dessas políticas sociais, né? Com as influências de relações de poder, de formação social brasileira, dos interesses privados, na herança de práticas disciplinadoras, coercitivas, normatizadoras e de culpabilização, de responsabilização, de criminalização das famílias. Né? Então, nós precisamos a quem serve o meu trabalho social com famílias, né? Então, analisando criticamente, não é um aparato de controle. Então, quais são as minhas atitudes profissionais? Para que eu realizo? Qual é a teleologia? Qual é a finalidade com que eu realizo uma visita domiciliar? Por que eu elaboro aquele documento, né? Aquela perícia, aquele relatório, aquele parecer? Então, reproduzindo essas questões disciplinadoras, coercitivas, de responsabilização das famílias, ou eu estou ampliando essa visão de mundo funcionalista, né? É claro que a gente tem que pensar que a nossa família brasileira contemporânea, ela tem um antecedente da civilização romana, né? Se a gente pensar o termo pater famílias, né? Que detinha o papel de senhor, de sacerdote, de magistrado, o papel do homem, né? Os membros da primitiva família romana, incluindo os escravos, estavam sob a autoridade e o poder do pater, né? Que era o magistrado, ele era o dono da família, né? O sacerdote, o senhor, era o titular de todos os bens da família, só passaria para homens e não para as mulheres da família. Né? Essa comunidade familiar ocidental viveu largo período da história reproduzindo esse modelo patriarcal fielmente. Né? E aí, no
No texto da N de Mesquita Samara, eu trouxe nos slides para vocês verem, né, quando ela traz, ela literalmente desenha, e eu trouxe esse desenho para vocês como modelo de família patriarcal. Então, essa família patriarcal, a Eni diz que tem uma estrutura dupla. Então, vocês vão ver lá nos slides, né? Estrutura dupla. Então, família patriarcal, né, que se divide em duas questões. Então, se eu olhar o núcleo central dessa família patriarcal, então eu vou ter o casal, homem e mulher, com filhos legítimos e seus descendentes. Mas se eu olhar o segundo ponto dessa estrutura patriarcal, eu vou ter a camada periférica, que seriam as concubinas, os filhos ilegítimos, os parentes, os agregados, os afilhados, os escravos, os amigos, né? E a partir disso, outros grupos sociais, como vizinhos, os trabalhadores livres, migrantes, os roceiros, os sitiantes, os lavradores, todos ligados a essa estrutura. Então, dependendo do ponto de vista que eu analiso, né, eu vou, não, essa família patriarcal é o núcleo central, o casal, o homem, a mulher, os filhos legítimos e os descendentes. Todo o restante está do outro lado como uma camada periférica, né? Mas tudo isso ligado ao tema central, que é desse modelo patriarcal. E mesmo falando de Brasil, né, claro que a gente vai trazer isso mais atual, mas o Código Civil de 1916, e aí quando a gente estuda essa questão da história da legislação brasileira, a gente percebe que é recente essas concepções que nós estamos trabalhando dentro da legislação brasileira. Então, por exemplo, se nós, quando a gente conversa com pessoas mais velhas, 50, 70 anos, a gente percebe que tem uma origem, tem uma raiz o pensamento dele, que ele viveu várias alterações da legislação e enraiza essa crença de que a mulher é quem tem mesmo que assumir as responsabilidades, mesmo que esteja violentando uma criança ou um idoso, um portador de necessidade especial, é ela que tem que continuar cuidando. Então tem essa, por exemplo, o Código Civil de 1916, né, que adotou a expressão pátrio poder, que depois é retirado, por exemplo, no Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, usa poder familiar e não pátrio poder, justamente naquilo que eu trouxe para vocês, né, da origem romana do pátrio poder, né, que reproduz esse sistema patriarcal. Durante décadas, esse pátrio poder, desde 1916, né, para definir a autoridade do pai sobre os filhos, né? E a mudança da denominação era essencial à adequação do Instituto do novo perfil de direito de família do século XXI. Então, isso é bem mais recente, né? Últimas atualizações de 2002 do Código Civil. Então, a gente percebe que durante décadas era esse o termo pátrio poder, confirmando essa autoridade do pai. Então, a expressão pater, né, possuía diversos significados. Na religião se aplicava aos deuses, na linguagem do foro, a todo homem que tivesse autoridade sobre uma família e sobre um domínio. Os escravos, a expressão era usada como seu senhor. Então, a palavra pater não encerra significados da paternidade, mas de poder, de autoridade, de dignidade majestosa. E aí eu sempre me lembro do filme, né, Django Livre. É um filme bem característico, nos ajuda a, a entender essas expressões, né, como isso se dava. O principal fator de mudança, então, foi a Constituição de 88, isso é importante a gente marcar, né, que todas as outras legislações secundárias vieram a partir da Constituição Federal de 88, um marco importante, né, com o princípio da dignidade da pessoa humana, e isso ganhando status jurídico, no ordenamento jurídico, né? E a partir disso, começa a interferir nas relações familiares, né? Que passaram a ser equacionadas em razão da dignidade de cada participante, homem ou mulher.
Mas a gente percebe que ainda hoje a gente vê reproduzir isso, mesmo estando no ordenamento jurídico, essas questões influenciando decisões. A guarda para o pai ou para a mãe, algumas questões como a guarda compartilhada, por exemplo. Ainda é difícil de algumas pessoas entenderem, né, que pai e mãe são os responsáveis, a não ser que algo muito grave interfira nessa convivência, nessa responsabilidade, né? E a própria Constituição de 88, né, estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e isso na prática, apesar de se saber disso na teoria, né, na prática a gente ainda vê isso influenciando, não, porque a mãe sente mais falta do filho, que as mães cuidam melhores, e a gente vê, né, a gente observa que gradativamente os homens vêm assumindo, não, eu cuido bem do meu filho, né, cuido muito melhor que as mulheres da minha família, né, de assumirem isso como algo possível e capaz de ser realizado. E na sociedade conjugal, né, também os exercícios e os direitos são iguais para homens e mulheres, e então já não se justifica a manutenção da designação indicativa de superioridade paterna no âmbito familiar. E a partir disso, então, né, já não se usa mais o termo pátrio poder, mas poder familiar, ou seja, o poder da família e não do pater. A gente poderia trabalhar outras coisas no direito de família, né, essas alterações mais significativas, mas a gente sabe também que o simples fato de mudar o ordenamento jurídico não indica uma mudança imediata nas relações familiares, nas respostas que as famílias oferecem no seu cotidiano, né? E antes da Constituição de 88, somente o casamento criava a família, né? E a partir dos parágrafos 3º e 4º do artigo 226, a união estável, a monoparentalidade também criam, né, o conceito de família juridicamente falando. Então, esse planejamento familiar, por exemplo, da Lei 9.263 de 96, que o planejamento familiar não é uma forma de interferência, não deve ser, né? O planejamento familiar, como diz, é da família, né? Não pode ser uma forma de interferência nas decisões do casal, mas a previsão da política social estatal de prevenção e auxílio, de levar informações, de levar condições materiais para a família decidir isso, né? A GOES traz mais agora, 2019, um livro da Cortez Editora, ela traz um conceito de família como espaços que sintetizam relações contraditórias, conflitivas e complexas, que representam um reflexo de transformações históricas, socioeconômicas e culturais. E a gente sabe, como eu disse, a letra da lei, ela tem que existir, porque sem ela a gente não consegue exigir o seu cumprimento, né? Então a letra da lei ela tem a sua importância, mas ao mesmo tempo é somente as transformações culturais, socioeconômicas e histórias que promovem as reais mudanças e respostas diferentes das famílias nos contextos, né? Então é importante marcar que a nossa Constituição Federal de 88 é uma mudança radical nas normas que disciplinam as relações de família, né? Alterando o papel atribuído às entidades familiares, o conceito de unidade familiar, ampliando essa unidade familiar para abranger além do matrimônio, a união estável e a família monoparental. E aí, a guarda, por exemplo, constitui atributos do poder familiar, né? Não é nem a guarda jurídica, é a guarda de fato, né? Aquele exercício cotidiano do cuidado, não se confundindo e nem se exaurindo no poder, né?
pai ou a mãe, não detentores da guarda, permanecem com o direito de convivência, de fiscalização, de obrigação alimentar. Então, isso muda completamente a forma. E não é incomum, mas é muito comum que nos processos que a gente atende de guarda, a gente tenha que explicar isso para as pessoas que a gente atende, né? Ah, não, eu abro mão da guarda, ou então, para não ter uma obrigação alimentar, ou então utiliza-se a obrigação alimentar para proibir a convivência, ou para restringir a convivência, para obrigar o pagamento de uma obrigação alimentar, enfim, a gente está explicando tudo isso para as famílias, né? Vamos adiante, né? O Gustavo Miller, ele trazendo uma reflexão da Maria Berenice Dias, ela traz o seguinte: mesmo sendo a vida aos pares, né, um fator natural em que os indivíduos se unem por uma química biológica, a família é um agrupamento cultural e pré-existe ao Estado, né? Lembrando lá o que o Engels falava, antes do Estado surgir, havia a família, depois surge a propriedade privada, depois surge o Estado. Então, ela pré-existe ao Estado e está acima do direito. A família é uma construção social organizada por regras culturalmente elaboradas. E aí, quando a gente trabalha de gênero, com gênero, né? O conceito de gênero, a gente trabalha muito isso, que é uma construção social. Então, a violência como construção social, as relações familiares como construções sociais. A gente não nasce sabendo como ser esposa, não nasce sabendo como ser marido, não nasce sabendo como ser filho, são construções sociais. E da mesma forma, né, que a gente aprende a violência, a gente pode aprender a não violência. Trabalhando um pouquinho sobre essa questão da Constituição Federal, né, no artigo 226, então, como entender esse papel da família na nossa Constituição Federal de 88? Então, o artigo 223 traz a família como base da sociedade com especial proteção do Estado. Lembrando que esse Estado é um Estado capitalista, né? É um Estado que atende a interesses de classe, então a gente entende que isso não é à toa, né? Entendendo, né, como eu disse anteriormente, um dos autores entendendo a família e o Estado como indispensáveis à reprodução capitalista, então a gente entende que esse Estado capitalista tem que proteger, né, para atender aos seus interesses, essa família. Então, ele determina, né, o casamento é civil e gratuita a celebração, o casamento religioso tem efeito civil, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também a entidade familiar como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que aí as famílias recompostas e as famílias monoparentais, né, por qualquer um dos pais e seus descendentes, ou seja, a mulher chefe de família, o homem chefe de família só com os filhos, e depois, né, se houver uma recomposição familiar, um novo casamento. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente, né? Há controvérsias quando a gente estuda a questão das construções sociais de gênero, que as condições do acesso das mulheres ainda são diferentes do acesso dos homens. Né? O casamento será dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial, por mais de 1 ano dos casos expressos na lei, comprovada a separação de fato. O próprio artigo 226, né, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado a qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. E o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, baseada nesse texto legal,
também é que surge aquela ideia que eu já trouxe em outro vídeo também, mas que eu vou repetir aqui porque eu considero bastante importante, é que a gente ainda escuta muito a reprodução no nosso âmbito profissional, de que se a mãe tem advogado, o pai tem advogado, eu sou a defesa da criança. E na verdade não é assim, né? Se nós estamos trabalhando enquanto poder público, ou mesmo enquanto instituição privada, enquanto profissional, assegurar a assistência à família. Então, se eu estou trabalhando com uma família com reprodução de violência intrafamiliar, um homem que comete violência, eu também preciso garantir os direitos desse homem à dignidade humana. O que ele precisa para atingir a dignidade humana? Se eu estou falando de uma mulher que também reproduz violência, eu também estou falando de assegurar assistência à família, e não ao homem, não à mulher e não à criança somente, mas a todos os seus membros que tenham seus direitos violados. Nós estamos falando também de reeducandos, né, de homens e mulheres do sistema prisional, que muitas vezes são considerados pessoas de segunda classe e não detentoras de direito de dignidade humana. Então, né, tudo isso, baseado nisso, nós, enquanto servidores públicos ou enquanto atuantes em entidades privadas, a gente precisa entender que a nossa atuação profissional no âmbito da família, então a gente não vai atuar só em favor da criança, só em favor da mulher, só em favor do homem. Nós vamos atuar no sentido da família. Pensando um pouquinho no Bourdieu, né, que ele sempre traz essa questão do poder simbólico, do mecanismo ideológico, né? Tem um mecanismo ideológico atuante que tende a naturalizar as coisas biológicas, né? Mas ele nos lembra que a gente precisa definir as necessidades, portanto, as nossas necessidades, elas precisam ser analisadas num viés cultural, de construção social, né? Então, só fazendo esse parênteses, né, que essas construções sociais, esse poder simbólico, também faz parte do nosso cotidiano desvendar todo esse processo. Dito isso, então, vamos pensar algumas certezas, né, alguns nortes que nós podemos conduzir o nosso trabalho social com famílias, né? Então, a gente pode entender que as estruturas familiares, entendendo estrutura como qualquer forma de composição dessa família, seja uma família nuclear, moderna, seja uma família monoparental, uma família recomposta, anaparental, seja que tipo de família for, todas essas estruturas familiares são sinais de rupturas maiores, né? Quando a gente vai olhar a totalidade, aquelas questões estruturais de classe, de raça, de etnia, de geração, né? Uma crise profunda de uma sociedade desestabilizada, desigual, dividida em classes, que afeta as relações sociais e familiares, né? Pelo próprio sistema capitalista da ideologia neoliberal. E a percepção da família, ela é afetada pelas revoluções médica, política, cultural, como trouxe o Philip Ares historicamente, como trouxe o Engels, né? Todas as revoluções sociais ocorridas alteram a nossa percepção de família. E na década de 60, por exemplo, a diversificação familiar, quando a gente tem essa explosão do movimento feminista, anticoncepcional, né, e toda a ideia do primeiro movimento feminista, né, exigiu redefinições conceituais de família, não mais baseadas necessariamente no matrimônio, como estava previsto, por exemplo, pelo Código Civil de 1916. A rede familiar não é um substituto das sociedades estatais. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Então, quando a gente responsabiliza a família, a gente criminaliza a pobreza, né, nós estamos dizendo que a família é a única responsável por aquilo que ela está vivendo. E quando a gente sabe que não, né? Como diz, essas diversas estruturas são sinais de rupturas maiores.
a própria história social busca a vivência, a mentalidade, o tipo de relações, e a gente destaca que não pode se confundir a estrutura dos lares com os seus funcionamentos externos, né? Essas variáveis de idade, de sexo, de categoria socioprofissional, fatores de êxito, de fracasso no meio social, autoridade familiar, inversão pedagógica parental, por questões culturais, né, as famílias perseguem muito mais uma tal de felicidade do que a própria sobrevivência social. E as sociedades humanas têm experimentado um reforço filial, relações de parentesco em cadeias intergeracionais, como a gente trabalhou em outro vídeo. Essas questões intergeracionais, né, influenciam diretamente nessa constituição da família. E aí, essas questões de ordem prática, né, nos aconselham ao abrandamento dos limites legais, à adoção de providências relacionadas à proteção da nova família a ser formada, com ou sem anuência judicial, é algo que a gente precisa pensar, por exemplo, essa questão da união estável, né, é um abrandamento dos limites legais, né, e a gente precisa pensar isso quando a gente realiza um estudo social, uma orientação familiar, como preconiza o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente vai fazer essa orientação e esse estudo, por exemplo, em relação a mães que manifestam o desejo de entrega de crianças para adoção. Então a gente precisa estar fazendo toda essa análise, né, diretrizes firmadas pela Constituição Federal. Então é um direito da criança, qual é o direito da mãe, qual é o direito do pai, direito da família extensa, né, proporcionando efetiva proteção à família e não apenas a um ou a parte dos seus membros, né? E a gente precisa pensar que o próprio exercício profissional com famílias, né, precisa se pautar em padrões da democracia, da dignidade da pessoa humana e não pautada nos padrões de normatividade, de estabilidade, nos princípios da funcionalidade, como eu expliquei nesse vídeo, né, da família nuclear burguesa, relacionada à integração e controle social, a responsabilização, culpabilização, criminalização da pobreza, tirar o foco da discussão da família para ampliar para um contexto de sociedade desigual, excludente, como tirar essa relação direta, né, da visão da família como uma produtora de doença, de patologia, patologizando ou psicologizando, né, essa família, e como diz a Mioto, uma pacificação artificial, né, dessas famílias, porque a gente sabe que estando ligada a questões muito mais amplas e complexas, a padronização dessa família não resolve o problema, né? Eu trouxe para vocês então a Constituição, trouxe o conceito de família na lei orgânica e vou trazer para vocês também sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né, que traz um conceito de família também. E esse plano, a família é pensada como um grupo de pessoas unidas por laços de consanguinidade, de aliança e de afinidade. Observem como isso tudo é contraditório, porque quando é para receber o benefício de prestação continuada pela LOAS, família é aquela que coabita, que mora na mesma casa. Mas para a proteção da criança, a família é todo o laço de consanguinidade, ou seja, a gente não está falando só da família nuclear, a gente está falando de toda uma família extensa, de aliança e de afinidade, né? Então, como isso é contraditório. Esses laços são constituídos por questões simbólicas, representações, né, práticas, relações que implicam obrigações mútuas. E essas obrigações são organizadas de acordo com a faixa etária, as relações de gênero, de geração,
esse apoio das tias que ainda não se casaram, das avós, que define o status de pessoa dentro do sistema das relações familiares. Isso tudo está lá no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né? E a gente precisa pensar alguns fundamentos éticos disso, né? O que particulariza o nosso trabalho nas situações para as quais nos demandam subsídios, né? Sobre de que família eu estou falando? A família, conforme preconiza o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, eu estou falando de uma família conforme a LOAS, eu faço uma análise da totalidade para não culpabilizar, né? Quais são as condições de trabalho que rebatem no cotidiano dessas famílias, né? E agora me lembro da Agnes Heller, quando ela trabalha essa questão do cotidiano. Então, essa suspensão do cotidiano, ela é extremamente necessária para que a gente faça essas reflexões, né? A gente vai, claro, as coisas do cotidiano, como a própria autora coloca, são primordiais para a nossa sobrevivência, e a gente precisa fazer essa suspensão, né? Essa consciência que é uma relação complexa, é contraditória, né? E simplificar os critérios, as motivações, olhar apenas o imediato é muito limitado e não é o que nos propõe esse serviço social crítico, né? E apenas nos usar da linguagem, de um sistema cheio de... E a própria linguagem, né? É um sistema cheio de mediações complexas, que tem muita coisa por trás, nas entrelinhas, que precisa ser analisado com profundidade para a gente não ficar no imediato e fazer análises restritas, né? Bom, a prática profissional cotidiana é um processo que envolve a operacionalização de demandas institucionais. Então, a gente precisa transformar a demanda institucional em demanda profissional, né? Muitas vezes a demanda que nos é apresentada pela instituição não é o nome, não é a categoria e não é a análise, né? Não é a tomada de decisão profissional. Então a gente precisa fazer essa mediação de transformar a demanda institucional em demanda profissional. Esse modo de afirmar as ações profissionais, ela tem uma temporalidade histórica, eu estou falando isso nesse 2021, né, nesse contexto pós-2020, pós-pandêmico. Então, tem um momento histórico, lugar de onde eu falo profissional na sociedade, né, de dentro do Poder Judiciário. Então, tudo isso sofre influência, né, das conjunturas sociais, econômicas, políticas, teórico-científicas, que forjam essas visões de mundo, que informam as relações objetivas, que a gente vê materializado no nosso cotidiano, produto das relações concretas da sociedade. É isso que a gente não pode perder de vista, que essa família contemporânea é um desafio das expressões da questão social como nosso objeto de trabalho, materializada no desemprego, no subemprego, na desproteção social, familiar, econômica, cultural, educacional, de saúde, de violência intra e extra familiar, né? Então, essas questões estruturais, conjunturais, que geram e forjam essas expressões da questão social são as demandas que são colocadas cotidianamente, né? Tem um texto da Mioto, que eu gostaria de trazer esses conceitos para vocês, que ela traz algumas diferenciações, tem lá nas referências, nos slides para vocês, em que ela traz algumas diferenciações e fala qual que é o trabalho que deve ser realizado pelo serviço social para que nós não tenhamos dúvida. Então, eu acho bem didático esse texto da Mioto, bem interessante, trouxe aqui para vocês, né? Ela define as ações socioeducativas, as ações socioterapêuticas, as ações periciais, as ações socioassistenciais, que diferente da educativa, né, a assistência social se relaciona à ação de
provimento e de sustentação para o atendimento de necessidades das famílias usuárias, enquanto as educativas estão relacionadas com informação, reflexão, que visam provocar mudanças de valores, de modo de vida, mas a socioassistencial está mais diretamente nesse atendimento de necessidades materiais. E as ações de acolhimento e apoio socioinstitucional, dependendo da instituição em que nós estivemos. E aí ela trata que o serviço social tem que trabalhar principalmente nas questões socioeducativas, que ela trata como esse momento relacionado à informação, à reflexão, à educação popular, à mobilização político-cultural das demandas em que nós atuamos. E aí ela relaciona os modelos clássicos de intervenção, que é o técnico burocrático, ancorado numa ideia de que a família é um problema, o tipo de atendimento proposto é condicionado a objetivos da instituição, e esses objetivos eles são levados em consideração muito mais do que as necessidades das famílias, E um modelo psicossocial individualizante que dispensa as famílias diagnosticadas como patológicas. Esses modelos, aspectos disfuncionais das famílias são guiados pela teoria do funcionalismo. Então, dentro disso, ela nos alerta, que nós precisamos estar atentos com a inter-relação com o contexto social, que essa dinâmica do contexto social é decorrente de uma história, de uma estrutura familiar profundamente marcada pelas contradições de uma sociedade em um determinado momento histórico, e a postulação de um processo de intervenção do serviço social integrado, não é sozinho, não é isolado, porque não tem nenhuma instituição que sozinha vai fazer isso, mas é uma intervenção integrada que contemple ações em diferentes níveis de proposição, de articulação, de avaliação de políticas públicas, de organização e articulação de serviços, o da intervenção em situações familiares de forma direta. Então, a ênfase nas ações, de acordo com a Mioto, deve ser de ações socioeducativas, no sentido de que esse processo do serviço social teria mais ganhos nessa articulação e a gente não deve se deter nas outras formas, como o modelo socioassistencial, que é só a necessidade imediata. Mas isso não transforma a realidade que origina aquela expressão da questão social. É isso que ela tenta nos alertar, que numa visão de totalidade existem outros fatores. Então, uma atuação crítica do serviço social exige uma capacidade argumentativa e, para isso, conhecimento é fundamental. Não se prender aos litígios judiciais e conflitos relacionais, buscar aprender as mediações com as determinações socioeconômicas e culturais que constituem o objeto profissional, e trabalhar com a família é recorrer à categoria da totalidade, como possibilidade de compreensão do objeto de trabalho, e a categoria da integralidade como princípio de atenção. Bom, chego então ao final desse vídeo, agradecendo pela paciência, E aí aberta as contribuições, as dúvidas, Deixo para vocês nos slides referências centrais nesse estudo com família, para entender esse processo histórico, e todo esse trajeto que nós vimos um pouco nesses vídeos sobre família, e é uma situação extremamente complexa que a gente não esgota, nesse momento, mas que eu deixo aí algumas reflexões para vocês. Muito obrigada e excelente trabalho socioeducativo com as famílias. Até a próxima.